que estão buscando a sua ascensão para uma posição executiva nas empresas onde vocês trabalham. Eu sou Ana Maria Sena, especialista em avanço de carreira para as posições executivas, e eu quero te ajudar, mulher, a entender melhor os desafios que esse avanço, essa progressão de carreira pode estar significando para você e que pode até estar te desanimando. Mas eu vim aqui trazer conhecimento, trazer ideias para que vocês saiam desse lugar de acomodação, de aceitar o que você está vivendo e, na verdade, aceitar a possibilidade de que sim, a posição executiva é para você e você tem todo o direito de chegar lá e que quando você chegar lá você vai dar contribuições e resultados incríveis para a sua empresa. E aí hoje eu vim aqui falar de dois conceitos semelhantes que estão relacionados às dificuldades de progressão de carreira que as mulheres enfrentam ao longo aí da sua carreira nesse avanço, né, buscando essa posição executiva. Você já ouviu falar na famosa expressão teto de vidro? Pois é, essa expressão teto de vidro foi cunhada já no ano de 1978 por uma psicóloga chamada Marilyn, lá nos Estados Unidos. E o que ela quis dizer com essa expressão teto de vidro é que mulheres, na sua carreira, na busca pela ascensão, enfrentam dificuldades ocultas, dificuldades que não são claras, né? Na verdade, desafios que não se consegue enxergar. Então, que exigem aí algum tipo de ação mais estruturada, mais firme mesmo, para conseguir romper com esse teto de vidro e aí chegar na posição executiva que se deseja. Mas há bem pouco tempo atrás, um relatório da McKinsey trouxe um outro conceito muito semelhante ao teto de vidro para explicar os desafios enfrentados pelas mulheres para chegar na posição executiva tão sonhada. A expressão que surgiu neste relatório da McKinsey foi o degrau quebrado. Também uma dificuldade que não é assim muito clara, que não tem muita explicação, que é você, nesse avanço de carreira, na sua progressão, como se estivesse numa escada, existe um momento, que é o momento de chegar na posição executiva, que você descobre que existe um degrau quebrado, que é uma dificuldade grande, maior, extrema, para se chegar na posição executiva. Nos dois casos, as duas expressões nos levam a uma conclusão de que a gente enfrenta obstáculos para chegar à posição executiva e esses obstáculos acontecem para as mulheres, né? É no nosso movimento que eles são sedimentados, né? Que eles se configuram maior. O movimento de carreira dos homens não teria esses obstáculos, né? Teriam os outros obstáculos que nós, mulheres, também enfrentamos, né? Todos, homens e mulheres, precisamos estar preparados para chegar numa posição executiva. Obviamente, para ascender na carreira. A cada avanço de carreira, novas competências, novos conhecimentos são necessários para que a gente possa entregar os resultados que são ali almejados naquele cargo. Mas essas duas expressões, os conceitos que estão por trás dessas duas expressões me fizeram refletir sobre o meu movimento de carreira. E até então eu não tinha tido a oportunidade de entender
como que eu enfrentei esses obstáculos, né? Eu acho que isso acontece muito com nós mulheres. A gente fica tão focado em conseguir entregar os resultados, em contribuir para as nossas organizações, de ajudar as pessoas a se desenvolverem. A gente tem essa empatia natural, que é uma forma também da gente ter que colocar energia na compreensão do outro, que a gente busca realmente um avanço, ouvindo muito o outro, entendendo muito a linguagem corporal. A gente se ocupa, a gente fica com corpo e mente muito ocupada nesse processo aí de evolução e esquece de perceber, esquece de ver que a gente está enfrentando ali grandes obstáculos para vencer e até não se congratula, né, quando consegue alcançar a posição desejada, né? A gente acha que foi um resultado meio que natural, muitas vezes a gente até se boicota naquela síndrome do impostor, achando que foi, na verdade, a gente conquistou essa posição não por mérito, mas por algum fator exógeno, sorte, alguma coisa assim intangível, e que isso sim explica a gente estar lá e não a nossa competência, o nosso esforço maior. Deixa eu contar para vocês a minha história, e aí eu acho que vocês vão entender esse conceito maior aí de teto de vidro e também do tal degrau quebrado. O que eu concluí com a minha história é que realmente o esforço que a gente tem que empreender, quando a gente não está atento à existência desses obstáculos, é muito maior do que a gente deveria estar enfrentando. E que existe uma forma melhor, eu vou contar um pouquinho dessa forma melhor para vocês. Bom, eu estava na empresa já há algum tempo, eu acredito uns 5 anos, quando meu nome foi cogitado pela primeira vez para uma posição executiva, uma diretoria. E seria naquele momento uma diretoria muito coerente com a minha história profissional na organização. Por que isso é uma coisa relevante? Porque quando a gente ascende para uma posição para a qual a gente tem uma história de preparo, tudo fica mais simples e mais fácil, porque o nosso foco é colocar em ação um aprendizado, né? Uma forma de compreensão dos desafios, que é o que a gente chama de medular, uma resposta, a gente consegue dar uma resposta medular para os problemas. Quando a gente vai realmente para um desafio totalmente novo, isso demanda um volume de energia e uma necessidade de aprendizado muito grande. Voltando lá para a minha história, meu nome foi cogitado pela primeira vez para uma posição executiva que tinha tudo a ver com a minha história. Eu trabalhava, como eu já disse em outros vídeos, na área de qualidade. Então, eu era responsável por toda a análise das pesquisas de satisfação dos clientes, dos fornecedores, do relacionamento com a empresa, com seus diversos stakeholders, né? E, obviamente, nas áreas de atendimento da empresa, a gente fazia um trabalho muito intenso e muito frequente. Então, a gente entendia muito bem as necessidades do cliente, a gente entendia os esforços que geravam os resultados que a empresa pretendia em termos de satisfação, de percepção de qualidade. Então, eu tinha um contato muito íntimo com essas informações. Então, quando meu nome foi cogitado para essa área de atendimento, realmente soava muito natural, soava muito o encaixe perfeito. Mas eu não fui alçada a este primeiro desafio. E hoje, né, me causa estranheza na época eu não ter questionado o meu chefe,
por que ele não me deixou, né? Porque a palavra final foi dele e ele julgou naquele momento que ainda não era o meu momento. E aí, vamos ver se vocês também entendem da mesma forma do que eu hoje. Naquela época eu não entendia assim. Isso é o teto de vidro. Eu tinha um passado, eu tinha conhecimento e competência, eu era muito bem avaliada por ele. Inclusive ele, logo depois, né, que houve outros processos de mudança na empresa, ele me deu o feedback de que eu tinha realmente alguns conhecimentos, algumas competências muito importantes e que muitas vezes eu tinha uma postura executiva maior do que outros profissionais que já eram executivos na empresa. Ora, pergunta que não quer calar e que naquela época eu me calei e não perguntei, eu só fiquei com uma sensação de que aquele elogio talvez não fosse válido. Ao invés de eu entender o elogio como válido e incoerente diante da minha não ascensão, eu preferi entender que ele estava ali me elogiando, tentando resgatar a minha autoestima, mas que eu ainda precisava me desenvolver muito melhor, mais para o desafio. Então, hoje, assim que ele me desse esse maravilhoso feedback, eu complementaria. Você, então, pode me explicar por que você julgou que não era o meu momento de ocupar uma posição executiva? Não teria sido tão simples. Eu não teria, primeiro, entendido melhor e talvez tivesse feito com que ele entendesse que ele estava ali desenhando um teto de vidro para mim, me posicionando ali num lugar de estagnação, já que existia ali um movimento natural da empresa para que eu fosse para esse novo desafio. Acho que faz bastante lógica isso. Para que vocês entendam ainda mais, alguns anos depois, e não foram muitos, eu acredito que foram 2 anos depois, novamente meu nome foi cogitado para a mesma posição. Houve um movimento na empresa e aquela posição, o profissional que estava naquela posição foi para um outro desafio, um desafio até no exterior, e vagou ali a posição e novamente meu nome foi cogitado e ele não autorizou a minha ida para esse desafio, né? Que eu conquistasse finalmente uma posição deste desafio. E eu continuei num nível gerencial, né? Numa posição meio na organização. Também naquele momento recebi feedbacks favoráveis da parte dele. Estava satisfeito que os desafios, que as conquistas, tarará, pum. O que acabou acontecendo? Como é que eu cheguei na minha primeira posição executiva um tempo depois? Foi cerca de 1 ano e pouco depois. Eu só consegui chegar na posição executiva quando eu fiz, né, um movimento de mudança intensa. Então, eu saí da minha área de conforto, eu saí da área de conhecimento, que eu falei que eu teria até uma resposta medular para os desafios que eu viria a abraçar aí, assumindo uma diretoria de atendimento que eu não pude abraçar naquele momento. Anos depois eu abracei em outra organização, posso falar um pouquinho sobre isso para vocês, mas o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir mão da minha joia rara, que era trabalhar lá na qualidade com ele, com essa minha liderança, e ir para o desafio que, num certo sentido, era até uma demotion, né? Porque eu fui trabalhar não mais ligada ao nível tão alto na hierarquia na organização, na presidência, eu fui trabalhar como diretor, estava ligada a um diretor e numa posição sem equipe, uma posição
sem uma sala, né, que eu já tinha conquistado, uma posição realmente, um desafio muito grande para o ego. Então, um desafio de trabalho, sem dúvida nenhuma, um grande desafio de trabalho que, graças a Deus, eu venci. E com isso, acabei chegando na posição executiva, mas eu tive que vencer muitas batalhas com o meu próprio ego. Mas, porque eu fui para esse desafio, eu acabei aí assumindo uma diretoria que não era uma resposta medular para mim. Era um conjunto de desafios, numa empresa nova dentro do grupo, mas um negócio que não era tão próximo à minha realidade, apesar de, obviamente, eu conhecia, a gente fazia trabalho dentro da área de pesquisa e qualidade para essa outra empresa, mas não era tão, não me permitiria uma resposta medular, porque os desafios eram múltiplos, eram em áreas diferenciadas do que na área de atendimento, que eu assumia numa diretoria de operações. Moral da história. Se eu tivesse percebido o famoso teto de vidro, talvez eu tivesse ascendido para a posição executiva mais simples, o que me causaria menos sofrimento no processo de ascensão, porque não é fácil quando a gente precisa dar resultados em áreas, numa posição de alto desafio, que é uma posição executiva, mas em áreas de conhecimento que a gente ainda tem que caminhar para evoluir. É diferente quando a gente está ascendendo dentro da nossa área de conhecimento, muito diferente. E porque eu não me percebia vivenciando o teto de vidro, eu acabei ali me forçando a viver esse desafio tão intenso. Então, meu conselho para você que está aí na empresa, que já foi cogitada para posições acima, mas que o teu chefe de alguma forma ou de outra acaba aí te segurando, mas te dando feedbacks, você é ótimo, você é maravilhosa. Ponto número 1, acredite que você é boa mesmo, porque também as outras pessoas não estariam indicando o seu nome para uma posição executiva se você não fizesse diferença. Se você não fizesse diferente para ser diferente, para fazer a diferença na empresa. Então, entende isso, aceita isso. Então, aceitando que você realmente é boa, aceitando que você é capaz de gerar resultados e que a empresa reconhece essa sua capacidade, essa sua competência, quando você se sentir encostando aqui no teto, pergunta para o seu chefe, já que eu sou boa, já que você me avalia tão bem, por que que você preferiu me manter nesta posição ao invés de permitir que eu alcançasse essa posição superior? Esse é um mote aí, um processo que você precisa fazer por 2 motivos. Primeiro, para entender, a gente precisa entender ao invés de ficar com vazio existencial e até colocar uma desculpa ruim. Ah não, eu não fui porque eu não sou muito boa, eu ainda tenho muita coisa para desenvolver. Ao invés de trazer isso para você, que só te coloca para baixo, você vai ter uma resposta sobre motivos concretos, e muitas vezes existem motivos, existem questões políticas que a gente não tem condições de ver, mas com isso também a gente sinaliza para a nossa liderança: eu me sinto preparada, eu quero ascender e eu preciso da sua ajuda. Você precisa me ajudar. E aí a gente cria meio que um pacto com a nossa liderança de que ele tem essa responsabilidade sim, já que avalia tão bem o nosso trabalho, está tão satisfeito de nos ajudar aí no caminho da ascensão. O teto de vidro, ele é bem claro. Com relação ao degrau quebrado,
que é chegar numa posição executiva mesmo, superior, né? Sair de uma gerência ali, que já é uma gerência sênior, e ir para uma posição de diretoria, porque algumas empresas existe essa distinção, né? Existem cargos de supervisão e coordenação, aí existem os gerentes e aí existe a diretoria, né? Então existe ali um caminho entre o nível gerencial e a diretoria. Bom, essa o degrau quebrado, né? Ele tem muito a ver com que parece uma demanda e realmente é puro preconceito. No final é puro preconceito. E para a gente vencer, muitas vezes a gente tem que sair para conseguir vencer. Meu exemplo, eu estava numa empresa, já tinha sido diretora, né? Já tinha tido a posição executiva em outra empresa, estava ali no momento de transição e quando fui contatada, essa empresa, ela entendeu que não era ainda o momento para uma posição de diretoria e me colocou numa posição gerencial. Graças a Deus, dentro dos nossos movimentos de transição de carreira, eu recebi um convite para um outro trabalho, um trabalho realmente bastante desafiador para mim e estimulante e gratificante, porque eu sim voltaria a uma posição executiva, um cargo de diretoria, então eu precisei sair da empresa para uma posição de diretoria, para que a empresa, aquela primeira que eu estava, que me deu a posição gerencial, entendesse que sim, eu tinha as competências para ser diretora e aí me chamar de volta para a posição de diretoria. É como se eu tentasse o caminho dentro da organização, direto, né, da posição gerencial para a diretoria, provavelmente eu não iria conseguir. Eu ia encontrar ali um degrau quebrado. Empresa tendo dificuldades de reconhecer as competências da profissional que estava ali na posição gerencial, mas que já tinha ocupado posições executivas. Então, na verdade, um preconceito, né? E com homens isso não acontecia. Então, a gente via homens da organização que eram gerentes se tornando diretores, mas as mulheres, para conseguir a posição de diretoria, precisavam arriscar mais. Elas tinham que realmente assumir desafios fora na posição executiva para aí a empresa olhar e ver e entender que aquelas mulheres tinham sim competência e conhecimento e capacidade de vencer os desafios da posição executiva. Então, os dois conceitos, obviamente, são muito semelhantes, mas tem uma nuance de diferença, né? Eu acho que o teto de vidro é quando você não acende porque a empresa não consegue perceber ainda que seja o momento. Tem a ver com isso, a empresa não acha ainda que é o momento, você ainda não está totalmente preparada, ou que a empresa ainda precisa de você naquele desafio, que você está ali, que é bom para a empresa. Ou seja, é uma coisa que aí você fica batendo, tentando, muitas vezes outras pessoas na empresa entendendo que você pode ir, mas existe ali uma conspiração para você ficar batendo ali naquele teto. Já no degrau quebrado, tem a ver com essa última ascensão mesmo, né? Ascensão para a posição executiva de mais valor, né? De melhor remuneração, e a empresa até entendendo que por ser mulher, você casa melhor com a posição meio do que com a posição executiva, e aí você não ascende porque a empresa não vê condições de você ascender.
até outras pessoas na empresa entendem isso, há um preconceito velado. Agora, é claro, né, gente, que ninguém fala. Ninguém fala. Ah, não vai ascender porque é mulher. Ninguém fala isso, nunca vai acontecer. Mas a gente sabe que se eu, né, eu que vivi essa história, se eu fosse homem, eu tenho muita convicção e até certeza que eu teria ascendido mais rápido na primeira empresa para a posição que eu tinha uma resposta melhor. E na segunda empresa, certamente, eu também teria até entrado já numa posição executiva. Por que eu trouxe essa história para vocês? Primeiro, pode ser que é difícil mesmo, né? Cair na real, que todo mundo, que a gente é mulher, que é mais difícil mesmo. Mas que a gente tem uma arma ao nosso favor, e a arma é a comunicação, que a gente sabe fazer muito bem. Então a gente sabe se colocar, a gente sabe fazer as perguntas de uma forma mais calma, de uma forma menos agressiva, né? De uma forma assim mais de entendimento. Então a gente precisa usar isso como força, a nossa capacidade de comunicar e de empatizar para chegar e mostrar que a gente está preparado sim e que o nosso chefe pode confiar que a gente vai chegar ali naquela posição e vai entregar os resultados que a empresa almeja. Então, se você está vivendo uma situação um pouco parecida com esses casos aqui que eu contei, respira, aceita essa verdade, aceita que tem o teto de vidro, aceita que tem o degrau quebrado, ao invés de achar que isso não acontece mais, que isso não existe, porque eu, no fundo, eu achava que isso não acontecesse de verdade, que isso era um pouco de historinha. Mas depois que eu fui refletir sobre a minha história, eu, ops, mas não é que foi exatamente isso que aconteceu comigo e eu não tinha consciência. E porque eu não tinha consciência, eu não consegui me posicionar da forma correta, da forma que iria contribuir mais para a minha carreira. Então, trouxe meus exemplos aqui para que vocês possam se fortalecer e se ajudar a chegar na posição executiva com menos sofrimento e com menos risco, né? Num processo mais natural, sem precisar aí fazer tantas coisas que eu tive que fazer para chegar lá. Então, comunicação é uma arma fundamental para a gente chegar lá. Sempre que você receber um feedback positivo, saiba, você é boa mesmo, mas usa isso para entender por que você ainda não foi alçada, por que o seu chefe não está aí te ajudando a chegar na posição que ele mesmo sabe que você já merece. Se você gostou, curte, compartilha e vem comigo que eu tenho muitas outras dicas para você lá no Instagram, tá bom?